Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um dia de devocional. Que Deus seja louvado pela sua vida, pois você tem se dedicado um pouquinho a mais na reflexão, na oração, na leitura da palavra de Deus, e que Deus esteja te abençoando cada vez mais por isso. Não quero dizer que você não refletia, que você não orava e que você não lia a palavra de Deus antes. Eu só estou querendo dizer que antes de acontecer esse devocional, se você já se dedicava a Deus, agora você está se dedicando alguns minutinhos a mais ainda, orando comigo, lendo a palavra de Deus. Bom, ontem falamos sobre a conversa com Deus, que essa prática nos ajuda a ter um relacionamento saudável com Deus. Hoje eu gostaria de discorrer até mesmo no versículo que foi citado ontem, mas com uma outra reflexão, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa que podemos aprender tantas coisas, é atualizada e dependendo das situações em que estamos vivendo, olhamos com os olhos diferentes e aprendemos uma coisa diferente com o mesmo versículo. Essa é a palavra de Deus, maravilhosa, atualizada. O texto que lemos ontem era da carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Para complementar na reflexão de hoje, eu gostaria de ler também 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 2, que diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Paulo, ele nesse versículo que ele escreveu para Timóteo, ele está alertando sobre um afloramento do egoísmo humano, na essência humana. Foi o primeiro adjetivo que ele citou no texto e ainda está por vir, ainda vai piorar esse egoísmo. O que eu quero dizer com isso? Pegando a segunda parte do versículo de Efésios que diz: perseverem na oração por todos os santos, com o aumento do egoísmo, egocentrismo, do eu no centro do universo, como temos nós mesmos nos tratados, as nossas orações têm sido voltadas somente para nós e nos esquecendo de orar pelo próximo, orar pelo outro, orar pelo nosso irmão, orar por alguém que nem conhecemos, mas que está passando por uma dificuldade. As nossas orações têm sido: eu quero, eu preciso, eu estou passando por isso, e nem citamos alguém nas nossas orações. No livro de Atos, no capítulo 12, tem um fato, ou seja, realmente aconteceu um fato muito interessante. No versículo 1 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Bom, já uma pequena observação aqui: alguns não sabem como os apóstolos, alguns dos apóstolos morreram, mas aqui nesse segundo versículo já temos a resposta de como Tiago morreu, que foi ao fio da espada. Em Atos 12:5, continuando a leitura, diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A partir do versículo 7 até o 11 diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que ele fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou.
Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Que impressionante, meus irmãos! Este é o poder da oração pelo próximo. Ao decorrer das cartas, você verá o apóstolo Paulo dizendo que estava orando por outros irmãos, que embora estivesse longe, ele estava com eles por meio da oração. E se temos certeza de algo, é que Deus ouve a oração feita por outra pessoa. Porque a maior prova de amor aos olhos de Deus é você pedir algo por outra pessoa da qual você não vai ser beneficiado em nada. Você só está querendo o bem do outro. Pode ser que no começo da sua aproximação de Deus, como falamos ontem, te faltem algumas palavras na oração, mas é um ótimo exercício até mesmo para você se aproximar de outras pessoas. Mande uma mensagem para uma pessoa, pergunte como ela está. Se não ficar explícito o que ela estiver precisando no momento, você pode até mesmo perguntar: você tem algum pedido de oração? Algo que eu possa orar por você? Poxa, de aquecer o coração, ouvir que tem alguém orando por você. E você vai perceber que com o tempo as pessoas mandarão para você: olha, ore por mim, por tal motivo, que eu tenho passado por tal situação. E isso é uma prova de que você está tendo um relacionamento saudável e próximo com Deus. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Quem sabe também você, a partir dessa prática, alguém não vai te mandar uma mensagem e dizer: olha, eu estou orando por você. Então, meus irmãos, aproveite cada oportunidade que você tem de orar para introduzir em sua oração alguém que esteja precisando de algo, alguém que está passando por um momento difícil. Gostaria que você refletisse comigo nas palavras da minha oração. Se você puder, feche os seus olhos. Nosso Senhor e nosso Criador, estamos aqui porque o Senhor usou da sua palavra para nos mostrar algo muito importante: o orar pelos outros. Sermos bênçãos na vida de outras pessoas, clamando pelo outro. Às vezes o outro nem sabe que estamos intercedendo por elas junto a Ti através da oração, mas o Senhor, que a tudo conhece, estará abençoando a ela. Olhe, Senhor, por todos à nossa volta, para que as pessoas um dia Te conheçam assim como nós Te conhecemos, ó Pai. Que sejamos instrumentos em Suas mãos, mostrando a Ti para elas, ó Pai. Que sejamos pessoas que sempre oram por quem conhecemos, por quem está próximo, ou até mesmo nem conhecemos, mas estamos pedindo por elas, ó Pai. E é em nome de Jesus é que oramos agora. Amém. Obrigado, meu querido, que o Senhor esteja te abençoando infinitamente e fique com Ele. Nos encontramos no devocional de amanhã.